Eu queria falar hoje sobre um assunto que ele é estrutural. Ontem teve o lançamento do livro do Fernando Mitre, o livro sobre debates, muito importante, aliás, procure o seu, reserve o seu, compre o seu, vale a pena. E teve a noite de autógrafos, a primeira de várias, ele vai fazer vários lançamentos, várias noites de autógrafo. E depois do lançamento, falávamos, André Basbal, nosso diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes, e eu, sobre coisas do Brasil. E uma das coisas que a gente estava falando, que é uma curiosidade, a gente falava sobre o envelhecimento da sociedade, sobre como isso cria novos desafios, e não é que hoje, aliás, isso estava previsto, evidente, aliás, parte do motivo da conversa foi isso, saiu o censo, soltou alguns dados sobre a composição da sociedade. E tem lá o número de pessoas que tem de 15 a 64 anos, que é a chamada população em idade ativa. Ainda que as pessoas continuem a trabalhar depois dos 64 anos, a idade ativa vai de 15 a 64 anos, esse é o conceito. Os idosos de 65 anos ou mais, eu não gosto dessa palavra idoso, um camarada de 65, ainda que eu esteja não muito longe dessa idade, porque eu faço 60 anos no ano que vem, mas um camarada de 65, um camarada de 64, um camarada são absolutamente iguais, né? Aliás, até me incomoda um pouco ver aquela história de que uma pessoa, pela idade, automaticamente já tem o direito de parar o carro naquelas vagas para idoso. Eu posso falar, daqui a pouco eu já tenho lugar de fala, acho demais. Se o camarada tem algum desafio de locomoção, ok, mas se não tem, e muitos se mantêm em forma, estão muito bem, diga-se passagem, Fernando Mitre, o nosso diretor de jornalismo, lançou o primeiro livro que ele escreveu. Ele tem 82 anos e está em plena forma física e intelectual. Ninguém diz que ele tem 82 anos. Antes ninguém dizia porque ele não falava. Então a gente não sabia. Mas com a Covid, a idade dele se revelou, porque ele foi dos primeiros a serem vacinados. A gente ficou sabendo a idade, todo mundo ficou espantado. Não dá para acreditar que ele tem 82 anos e trabalha feito doido. Mas já era doido quando era mais novo também. Então não é que ele trabalha feito doido porque ficou doido depois dos 80 anos. Ele sempre foi meio doido, mas trabalha pra caramba. Então, o que está acontecendo? Os dados do censo mostram que aumentou muito, na comparação com o último censo de 2010, a quantidade de pessoas com mais de 65 anos. Foi uma alta de 57%, Fábio. E quando você pega a alta das pessoas até 14 anos, foi uma alta de 12%. Então claro, as pessoas que nasceram em anos anteriores, 60 e tantos anos atrás, foram envelhecendo, e a vitória da saúde, a vitória da boa forma, fez com que eles ultrapassassem a barreira dos 65 e, portanto, seguem, por isso, o crescimento. E a redução de brasileiros de 0 a 14 anos não é porque nós temos um problema com mortalidade infantil que está alta, então as pessoas não fazem parte da composição. Não, o que está acontecendo é que o brasileiro, a brasileira, né, está tendo menos filhos. E isso produz uma mudança muito importante. Quando uma sociedade envelhece, quando uma sociedade tem um número menor de crianças entrando e um número maior de pessoas mais velhas, tudo se redesenha. Começa o padrão de consumo. O padrão de consumo é completamente diferente. Então você vai fazer, por exemplo, o programa habitacional, ele começa a mudar, né, Fábio? O programa habitacional, numa sociedade onde as pessoas estão muito mais velhas, elas já têm onde morar. Elas não vão comprar uma casa e financiar aos 65 anos de idade com 30 anos. O que acontece com o mercado imobiliário? É uma transformação impressionante. Transporte público, olha a transformação que vai acontecer na área da saúde. Quando você tem as doenças da infância, você dá 2 remedinhos, 3 gotinhas, acabou. Passa um paninho, resolveu. A idade, eu tô com uma dor nas costas aqui, na lombar, que tá uma loucura. Não vai melhorar daqui a 3 dias, entendeu? Eu vou tomar um remedinho e passou. Até tomei um remedinho hoje. Mas não vai passar assim, né? Ainda piora mais se você ficar sentado naquelas cadeiras de boteco, vai piorando ainda mais. Mas enfim, as doenças vão mudando. O custo de manutenção do sistema de saúde muda e aumenta muito. Quem vai pagar essa conta?
os mais velhos que estão aposentados e, portanto, têm uma renda menor. Olha que coisa louca, você vai ter uma sociedade que pode custar mais caro e quem vai ter que financiar é uma sociedade com uma renda menor. Então, só tem uma solução para isso. Primeiro, obviamente, você tem mudanças importantes. Previdência social, falei da saúde, e a previdência social. Quem é que vai financiar o sistema? Os especialistas já falam o seguinte, o Brasil já tem que voltar a sentar na mesa, voltar para a prancheta, porque já está na hora de conceber uma nova reforma da Previdência. Fábio do céu, uma nova reforma da Previdência. Ontem você estava falando disso aqui. Quanta notícia você deu? A gente está falando de reforma tributária agora. Pois nós vamos ter que falar de uma reforma da Previdência. Alguns especialistas escrevem artigos e já dizem, nós já estamos perdendo tempo, já temos que pensar. Quanto mais tempo a gente demorar, mais difícil, mais complicado vai ficar. Então, reforma da Previdência. E aí fica aquela pergunta, como você resolve? Amparam os mais velhos e você precisa aumentar a quantidade de jovens percentualmente na sociedade. Porque senão esse processo vai aumentar e o envelhecimento da sociedade vai continuar, não vai ter quem pague a conta, não vai ter gente para trabalhar. E se não tiver gente para trabalhar, como é que você vai fazer para alimentar todo esse sistema? Essa é a preocupação da China, essa é a preocupação dos países da Europa, essa é a preocupação do Brasil, que chegou nesse patamar que incomoda a Ásia toda, antes de ficar rico. É a frase feita, mas já se disse muito. O Brasil envelheceu antes de enriquecer. Em geral, você envelhece depois que você enriquece, ou pelo menos você envelhece depois que você juntou alguma coisa. O Brasil não juntou alguma coisa e já está envelhecendo. Que bom que você tem as pessoas vivendo mais. Seria lamentável você festejar que a idade média do Brasil fosse baixinha, como em alguns países conflagrados é. Não é o caso, não é isso que a gente quer. Então a gente vai ter que ter mais gente. Ter mais gente significa o quê? Mais filhos por mulher. E aí? Nós estamos invadindo a vida particular das pessoas ou isso é um assunto de política pública? Como é que você resolve essa confusão? Você chega para as pessoas e fala, vocês têm que ter mais filho. Os países fazem campanha para filho, fazem propaganda na televisão, como a gente tem propaganda de vacinação, tem propaganda de procriação. Olha, gente, vamos transar, mas para procriação, né? Vamos procriar, vamos ter filho. Aí as mulheres, elas falam, bom, mas como é que é? O Brasil tem 1,7 filho por mulher. Para repor tem que ser 2,1, para repor. Porque esse 0,1 é para um problema, uma mortalidade qualquer, ou então alguém que resolve que não vai ter filho. Entra na vida religiosa, seja lá o que for. Então esse 0,1 é, digamos, aquela gordurinha, mas para você repor o pai e a mãe, você tem que ter 2,1. Então 2,1 não aumenta a população, vai manter esse 57 aqui. O que você vai fazer? Então tem que aumentar. A França tem um número maior do que o nosso. Tem que aumentar. 2,3, 2,4 e vem cá. As mulheres não estão tendo 1,7 filho. Claro, gente, nós estamos falando de estatística, não dá para ter 0,7 filho, mas as mulheres não estão tendo 1,7 filho porque elas acham que é legal. A conta fecha porque o carro atrás tem 2 cintos e sobra um banquinho para o amiguinho. Na hora de comer pizza, você divide um número par. Não é isso. É porque é caro. É porque é caro. A escola é cara, plano de saúde é caro. Como é que você faz? Aí é tudo caro. Isso é caro. Então é um assunto em que a vida particular, privada das pessoas, é quando aquilo que se faz entre 4 paredes, Fábio, deixa de ser só assunto do casal. Isso que nós estamos falando, o que as pessoas fazem entre 4 paredes, torna-se uma política pública, sai no IBGE. O IBGE é que divulga o que as pessoas estão fazendo dentro de 4 paredes. Olha que loucura. Então esse trabalho do censo é fundamental para a gente entender para onde está indo o Brasil. E o Brasil está indo para um lado muito desafiador. Não é lado ruim, não, mas é desafiador. Ou a gente olha para isso, para projetar como a gente quer ser e o que a gente tem que fazer de política pública, ou então a gente vai só enrolando, vai levando como é possível. E esses dados eles mostram muito para onde está indo o Brasil. Ou seja, nós vamos ter que pensar em discutir daqui a pouco, é isso, o número de mulheres, o número de filhos por mulher. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.